A semana que passou foi marcada pela polêmica do Carrefour, na França, que decidiu vetar a compra de carne da América do Sul, diante da força econômica e diplomática, principalmente do Brasil. A rede supermercadista precisou voltar atrás e pedir desculpas, mas o estrago já estava feito. Especialistas garantem que a carne brasileira é de qualidade e atende a todos os padrões de segurança e higiene da União Europeia. E o veto do Carrefour tem um plano de fundo econômico e político para agradar aos produtores rurais franceses. Em meio a tudo isso, o presidente Lula disse que a França não apita nada e deu a entender que o acordo entre União Europeia e o Mercosul está mais perto de ser assinado. Como é que você viu toda essa polêmica da semana, hein, ô Luiz Fernando Pacheco? Coba, lamentável a postura do Carrefour, né? Tanto que voltou atrás. O agronegócio brasileiro, por mais críticas que a gente possa fazer politicamente a ele, sim, um dos carros-chefes do mundo, né? A carne brasileira, os produtos agrícolas e pecuários brasileiros são de excelente qualidade, nós temos absoluto controle. Essa desculpa de que nós não teríamos, né, um sistema adequado é somente uma desculpa para agradar os produtores locais. Algo absurdo, tanto que o Carrefour voltou atrás. E me parece que é muito deletéria essa posição, até porque o Brasil tem estreitado suas relações com a França por meio de uma parceria que é óbvia entre o presidente Lula e o presidente Macron. Então, foi uma bola fora total. Em boa hora, o Carrefour voltou atrás. Espero que as relações se restabeleçam e que o Brasil volte a exportar para a França. O Brasil que exporta para todo mundo, que é um grande exportador de carne de excelente qualidade. Então, não há qualquer motivo para ele, senão esse corporativismo que é deletério para a economia. E mais, né, a França, quanto que a França importa da gente em comparação à comunidade europeia? Acho que foi uma bola dentro do presidente Lula também dar uma pancada nessa medida absolutamente populista e desarrazoada. Quero sua opinião, André Galhardo, nosso economista. Concordo, Pacheco. É o seguinte, não só do Lula, também dos frigoríficos, né? Porque assim, a gente tem... O Brasil exporta pouca carne, relativamente pouca carne para a França. E aí a França, eu só queria trazer isso, porque muito se fala sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Isso é ótimo para o Brasil. É bom, sim, a gente estreitar os laços com outros países, mas estreitar os laços com países industrializados, como a Alemanha, como a França, expõe a nossa indústria a mais concorrência. Então, a gente precisa estar preparado para concorrer com os europeus. É o mesmo olhar que a Europa tem para com o Brasil. Por que os franceses estão tão incomodados com a carne, com os produtos agrícolas brasileiros? Porque eles não têm a menor condição de competir, né? Embora, como foi dito aqui, a gente pode fazer qualquer tipo de crítica ao setor agropecuário, ele é referência, não só no Brasil, mas é referência também mundialmente. É difícil competir com o agronegócio brasileiro. E, nesse sentido, é difícil também competir com os produtos industrializados europeus. Um acordo Mercosul-União Europeia precisa ser feito de forma serena para impedir que a nossa indústria sofra com um processo de concorrência desleal por parte dos produtos europeus. Sobre essa tensão com o Carrefour e o boicote que produtores brasileiros fizeram à rede francesa, a gente conversa no Tá na Roda desse domingo com Edson Pinto, diretor executivo da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Doutor Edson, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Muito boa tarde, Kobayashi, aos companheiros de bancada e todos que nos acompanham. Não sei se você acompanhou os comentários dos colegas aqui, mas imagino que esteja em linha com a posição da federação, não é isso? Perfeitamente, Kobayashi. A nossa federação, que representa hotéis, restaurantes e bares do estado de São Paulo, são mais de 500 mil estabelecimentos que empregam cerca de 1,5 milhão de trabalhadores. Foi uma das primeiras entidades que já na sexta-feira passada, junto com os principais frigoríficos e as principais associações exportadoras e que representam o agro brasileiro, se lançou junto nessa iniciativa de um boicote à rede.
Porque, de um lado, os frigoríficos em não fornecer mais o produto, né, a carne bovina, às empresas Carrefour, Sam's Club e Atacadão, e, de outro lado, a nossa federação orientando os nossos estabelecimentos a não comprar nenhum tipo de produto dessas redes. Nós tivemos uma adesão acima do esperado, inclusive de boa parte da população, que acabou aderindo também. Então, eu diria, Kobayashi, que esse movimento inédito é a primeira vez que a gente vê esse tipo de boicote e de reciprocidade, de represália tão grande movimentar, e acho que essa pauta acabou unindo o Brasil. Edson, você já falou que a adesão ao projeto aí de boicote dentro da federação foi gigantesco, né? E os resultados também foram acima do esperados? Uma rápida reconsideração, retratação, enfim, como é que você avalia os resultados dessa medida tomada por vocês? Eu acho que foi mais rápido até do que nós esperávamos, né? Nós vimos já na segunda-feira as ações do grupo caindo na Bolsa, e já o governo francês, através da representação diplomática aqui no Brasil, procurando o governo brasileiro para tentar encontrar um caminho de composição. Porque da nossa parte, Kobayashi, dos bares e restaurantes, nós entendemos, né, que é uma questão diplomática, de comércio, que poderiam o Itamaraty e relações internacionais francesas compor um acordo se houvesse simplesmente um pronunciamento da rede Carrefour de que não iria mais comprar carne do Brasil para atender ali, fazer uma média com os produtores rurais franceses. Mas no momento em que o CEO da rede global, não foi da rede francesa, foi da rede global do Carrefour, se manifesta como justificativa para esse fato, dizer, aspas, risco de inundação no mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas, fecha aspas. Essa foi a frase do líder global do Carrefour, né? E isso é uma mentira. Os produtores brasileiros atendem normas, inclusive superiores àquelas colocadas pelos ruralistas franceses. Então, trata-se, na verdade, aí de uma medida política da rede francesa, de protecionismo, como eu disse, só para fazer uma média com os agricultores, né? Só que as regras do direito internacional, elas se pautam pela reciprocidade. E competição é competição, e já há muito tempo os agricultores franceses não concorrem nem de perto em nível de igualdade com os nossos produtores, que fazem muito mais com menos e seguindo todas as normas ambientais com excelência, né? O Brasil é reconhecidamente um país que protege o meio ambiente, que tem regras sanitárias muito rígidas, né? E se houvesse realmente alguma dúvida com relação à parte técnica, ambiental ou sanitária da nossa carne, se isso fosse verdade, então o Carrefour deveria proibir a compra dos nossos produtos em todo mundo, em todas as lojas da rede Carrefour, e não só na França. Então, é claro aí que houve uma medida protecionista, né? E, infelizmente, Kobayashi, a gente observa que o clima e o meio ambiente, que deveriam ser causas nobres e comuns a todos nós, se transformaram em uma poderosa arma no comércio e na geopolítica. E a disputa por mercados acabou virando um jogo de narrativas, apoiada mais em preconceito do que em fatos ou em ciência. O Edson, você sabe que eu sou advogado, eu tenho alguns clientes que são fiscais, né, do Ministério da Agricultura e são médicos veterinários, e é impressionante o nível de exigência, principalmente para carnes que serão produto de exportação. Assim, é um nível de exigência de fiscalização redundante até, às vezes, para a qualidade sanitária, principalmente dos produtos brasileiros que são aí alimento do mundo todo. Eu queria só fazer esse registro porque sou testemunha disso. O Edson, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. O Wilson Pedroso tem uma pergunta para você. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela atitude da federação, que muitas vezes esses grandes estabelecimentos tomam atitudes contra os produtos brasileiros e a reação muitas vezes não existe nenhuma. Agora com
com essa atitude da federação de proteção aos produtores e à produção brasileira, muitos desses estabelecimentos vão pensar diferente antes de tomar atitude parecida. Mas eu tenho uma pergunta: o Grupo Carrefour ou alguém do Grupo Carrefour procurou a federação para conversar, para tentar entender, ou ficaram só observando? Não, em relação a nós, né, do varejo, nós não fomos em nenhum momento procurados, ainda aguardamos, né, porque esse movimento se deu em nenhum momento, né, assim, para quebrar a rede Carrefour, né, nós não queremos, algumas pessoas fizeram até um evento fora Carrefour, nós não somos motivados por nenhum tipo de questão política, né? Nós somos uma entidade patronal, né, pontuamos pelo livre mercado, a mínima interferência do Estado na economia. Então, a nossa ação em nenhum momento foi para causar demissões, foi para causar fechamento de lojas, não é isso. Mas para que realmente eles pudessem rever essa posição. E complementando, Kobayashi, eu iria além do seu comentário, que não só a questão sanitária é muito relevante o nosso produto, mas nós, né, que somos do setor de gastronomia e acompanhamos, né, a alta gastronomia em todo o mundo, especialmente na França, que é um centro gastronômico importante, a nossa carne é reconhecidamente como de excelência em sabor, em maciez, em textura, e utilizado por todos os grandes chefes internacionais, né? Então, assim, quando o Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club se lançaram num movimento de uma guerra comercial pautada em mentiras, né, e pior, se passando por mocinhos, eles deveriam ter previsto que do lado de cá existiam consumidores e líderes setoriais que poderiam reagir. Então, eu acho que eles não contavam com essa rápida reação, até porque isso é inédito, esse movimento da nossa categoria, que nós somos grandes compradores, né? E o que nós observamos é que começou no estado de São Paulo, mas isso já estava se alastrando para outros estados, outras entidades já passaram a convocar também os seus empresários para parar e boicotar, né, todos os produtos. Então, passar a privilegiar a compra ali no mercado de bairro, que infelizmente, através do surgimento dessas grandes redes, nós vimos praticamente desaparecer aquele pequeno mercadinho de bairro, né, que ele não tem, infelizmente, mais condições de competir em escala com essas grandes redes, mas nós estávamos pugnando para que os empresários pudessem comprar de outros mercados, ou mesmo de outras redes, e nós estávamos, inclusive, preparando já o segundo movimento, que seria, nós iríamos mapear quais os frigoríficos que estavam realmente suspendendo o fornecimento de carne para o Carrefour e passar a recomendar que os nossos estabelecimentos comprassem apenas desses frigoríficos que já haviam suspendido. Porque o que nós estávamos mapeando é que pequenos frigoríficos poderiam suprir a carne, né, da demanda necessária, e aí esse movimento de boicote poderia ser enfraquecido. Muito bem, agora a pergunta é da Raquel Galinatti. Doutor Edson, meu querido colega, delegado de polícia também, satisfação em revê-lo e parabéns pela coragem, pela rapidez ao se posicionar em relação ao boicote, às mentiras que estão sendo propaladas justamente pela competitividade mundial do mercado. Nesse sentido, não vale a pena também esse comparativo e mostrar o porquê a carne brasileira ela é competitiva, com qualidade altíssima, com rigor ali também no âmbito sanitário, justamente porque o Brasil é muito competitivo na soja, e a soja é a principal ração ali dos animais, e também os animais não são criados em confinamento, são criados livremente, e ali facilita o abate quando eles são mais novos, dando toda essa competitividade de um produto alto no mercado e de alta qualidade. Boa tarde, Raquel, uma grande liderança da segurança pública e da Polícia Civil. Eu hoje estou aposentado, né? Mas quero render minhas homenagens aqui a todos os profissionais da segurança pública que fazem um trabalho realmente extraordinário. Então, Raquel, essa parte publicitária ou de comunicação realmente é uma área, você frisou muito bem, precisa ser melhorada. Eu acho que os setores do nosso agro precisam melhorar essa comunicação fora do país, mostrando mais como é feito esse trabalho. Se nós formos verificar, é insignificante o volume do comércio de carne bovina entre Brasil e França. Esse ano, em 2024, foi de 80 toneladas.
Para vocês terem uma ideia do que é isso representa um dia de faturamento e de movimento dos nossos bares e restaurantes no Brasil. Então, é insignificante. Já o Carrefour representa, no Brasil, 40% do faturamento bruto global da rede. Então, assim, quando a gente vê um deputado francês, né, no Congresso francês dizendo que a carne brasileira é lixo, ele está ali exercendo a sua liberdade política no parlamento e também é um discurso cheio de ideologia. Mas quando, né, um CEO, né, uma pessoa preparada, ou que deveria ser melhor preparada, usa esse tipo de argumento, ele foi extremamente infeliz. Mas eu acho que eles perceberam isso rapidamente, o estrago que isso iria fazer, e eles, em 3 dias, né, eles tomaram a iniciativa de fazer uma carta de desculpas, um pedido de desculpas, a gente diria até um pouco envergonhado, poderia ser mais incisivo, né? Inclusive o nosso Congresso Nacional se manifestou a respeito, tem algumas medidas legislativas a caminho aí para defender mais o nosso mercado, mas eu acho que a iniciativa privada deu a resposta e eu acho que o movimento foi exitoso nesse sentido. Doutor Edson, agora a pergunta é do Gesualdo. Doutor Edson, boa tarde. Parabéns pela mobilização, em boa hora e de bom tom. Mas são 2 perguntas que eu tenho a lhe fazer. O senhor percebeu que houve um certo boicote por parte do consumidor à rede Carrefour? E a segunda, do ponto de vista do efeito prático, a França ainda não vai comprar carne brasileira? Olha, a nossa equipe de comunicação monitorou todos os grandes veículos, né, que fizeram postagens, que fizeram matérias a respeito, e nós acompanhamos todos os comentários, os debates que aconteceram entre os consumidores, não apenas entre os empresários, que nós tivemos uma adesão de cerca de 90%, porque foram só 3 dias, não deu nem tempo da gente ainda fazer uma comunicação mais assertiva sobre isso. Mas mesmo entre os leitores, 95% dos comentários favoráveis a essa ação, entendendo que sim, algo deveria ser feito, né? Então nós ficamos bastante surpresos com essa adesão. Eu acho que no final aí, esses 3 dias vão ser contabilizados com algum prejuízo da rede. E isso é importante, porque a hora que você mexe no bolso da empresa é que ela efetivamente toma medidas para corrigir os rumos, né? Embora a verdade seja dita, os dirigentes da rede Carrefour no Brasil, eles se manifestaram rapidamente para tentar amenizar essa fala infeliz do CEO global. Mas eles acabaram sendo vítimas também desse pronunciamento. E a sua segunda pergunta, desculpe? Se o Carrefour da França vai comprar carne brasileira ou não? Parece que não, realmente, porque a situação lá, o que a gente acompanha é que os agricultores franceses realmente têm problemas de produtividade, mas eles são muito bons de lobby, eles fazem um lobby agressivo realmente, e o governo fragilizado, né, tem a questão internacional do conflito Rússia-Ucrânia, que tornou a energia na Europa mais cara, o governo francês com problemas políticos também. Então, acho que tudo isso afeta, né? Então, a gente viu isso se alastrar para outras redes, inclusive, outras redes internacionais, tomando partido de boicotar produtos do Mercosul. E nós também tivemos essa iniciativa de agir rapidamente, porque essa é a nossa preocupação. Embora o volume de comércio com a França seja insignificante para nós, o mercado francês, no aspecto gastronômico, é muito importante. E isso poderia se alastrar mundialmente, questionando a qualidade da nossa carne, né? E a carne que o francês come é a mesma carne que nós servimos aos brasileiros aqui nos nossos bares e restaurantes. Então, essa era a nossa grande preocupação, mostrar que o produto servido nos nossos estabelecimentos também é de alta excelência. Muito bem, doutor Edson. Agora, para fechar, a gente estava aqui preparando esse tema e estudando o balanço, né, comercial entre Brasil e França.
a gente tem um dado de que o Brasil importa muito mais da França do que exporta para lá. Ou seja, a França, ela sai melhor nessa balança. Como é que você avalia aí um risco eventual de um boicote até para um nível mais amplo do que propriamente para o Carrefour? Porque o governo francês também dependeria aí das compras que os brasileiros que estão aqui fazem também, não é isso? A gente segue, no momento, a orientação, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do ministro Fávaro, né, no sentido de que vamos colocar panos quentes agora, né, tá para ser agora o mês que vem analisado essa questão do Mercosul, que há tantos anos se arrasta, né, de ampliar ainda mais o mercado Mercosul com a Europa. Algumas pessoas defendem esse acordo, outras pessoas dizem que o acordo não é tão bom, mas como essa não é bem a minha área, eu prefiro me abster de fazer qualquer comentário nesse sentido, mas a nossa federação está, nesse momento, em apoio ao governo brasileiro, em apoio ao nosso agro, né, que é responsável pela nossa balança comercial, sempre superavitária. Então, a gente espera que não seja preciso tomar nenhuma iniciativa daqui para frente, né? Mas em questão de protecionismo, acho que os dois países podem adotar medidas, né? Se houver um desnivelamento muito grande na balança comercial entre os dois países, certamente o governo brasileiro tem ferramentas para coibir esse tipo de ação. Tá aí, conversamos no Tá na Roda desse domingo. Prazer receber o doutor Edson Pinto, que é presidente diretor executivo, aliás, da Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo. Participou conosco do Tá na Roda. Muito obrigado pela sua participação, prazer te receber sempre aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Um abraço. Por aqui eu quero render só mais um pouco esse tema com o nosso economista. Como que você avalia toda essa polêmica justamente nessa relação comercial entre brasileiros e franceses, entre o Brasil e a França? Quais os impactos que a gente poderia ter a partir de uma escalada do que a gente viu começando essa semana? Kobayashi, foi o que eu falei anteriormente. A gente tem uma via de duas mãos onde a França exporta mais produtos manufaturados e a gente exporta mais produtos agropecuários. Eu não quero que o Brasil feche a porta. A gente tem que valorizar a concorrência, porque simplesmente se defender pode não ser uma estratégia adequada no longo prazo. Agora, o acordo Mercosul precisa ser feito, a Mercosul, União Europeia, precisa ser feito com cautela. Isso justamente para defender aqueles setores que são estratégicos aqui no Brasil, para colocar em pé de igualdade aquilo que a gente produz daquilo que a Europa produz. Aliás, a França, como ela não consegue competir com os agricultores brasileiros, com os pecuaristas brasileiros, eles têm tomado esse tipo de atitude desesperada. Eles sabem, não vai dar para competir. Então pode ser nocivo para eles. Da mesma forma que alguns setores industriais brasileiros podem ser prejudicados se o acordo não levar em consideração essas particularidades. De modo geral, me surpreendeu a decisão. Acabei de falar que foi uma decisão desesperada do CEO do Carrefour Global. Me surpreendeu porque em poucos lugares do mundo o Carrefour tem tanta liberdade para trabalhar como aqui. Praticamente um monopólio, né? O que eles estão fazendo no Brasil. Sabe o que me chamou a atenção ali, ouvindo agora o presidente, o doutor Edson, de que não é uma reação por raiva ou por ressentimento, por qualquer tipo. É uma reação necessária para a valorização do produto, porque se essa moda pega ou se esta desinformação é multiplicada, a gente tem um problema gravíssimo de fechamento de portas para a carne brasileira. Imagina só o prejuízo que isso não poderia gerar. Então não é uma reação para prejudicar o Carrefour, não. É uma reação para defender o produto brasileiro, não é verdade? E o emprego brasileiro, e a economia brasileira, e as empresas que comercializam, como ele, representante de bares, restaurantes, enfim, também dependem do valor que as pessoas dão ao produto e que precisam continuar comprando, porque aquilo que foi dito na França, de nada há verdade. Não é verdade que tenha qualquer tipo de problema, como o francês disse. Não é isso, Acácio Miranda? Eu acho que da entrevista um ponto me chamou muito a atenção e eu acho que vale reiterar, que os agricultores franceses já não são tão bons em termos de plantação, em termos de criação, mas eles são muito bons de lobby. Se nós lembrarmos, há 4, 5 meses atrás, nós tivemos grandes manifestações na Europa, especialmente na França e na Espanha,
por parte dos agricultores. Eles foram com seus tratores até a porta dos palácios presidenciais, fizeram uma série de manifestações, porque eles têm muitos subsídios por parte da União Europeia, especialmente nesses dois países. E o nosso agro aqui, apesar de não ter todos esses subsídios, produz muito mais e tem uma capacidade muito maior. Então, essa decisão que acabou levando o presidente mundial do Carrefour a esse infeliz posicionamento, é uma decisão nacionalista e é uma decisão protecionista. Mas nós sabemos que o mundo atual, o mundo globalizado, já não condiz com essas circunstâncias. Então é quase que um desespero que os agricultores da França e da Espanha estão vivendo nesse momento, porque eles seriam absorvidos pelo nosso agronegócio. Não só internamente, mas para o mundo. O Brasil hoje é o grande produtor, o grande vendedor de carne, por exemplo, para o Oriente Médio. Historicamente, esse mercado era dos países europeus e nós acabamos absorvendo. Então é um pouco de desespero em termos econômicos, de perder espaço economicamente. Realmente. Koba, me permita, Cássio Miranda, eu me lembro até pecuaristas franceses encheram de boi a Champs-Élysées, de ovelhas, de carneiros. Depois, faz poucas semanas, mandaram esterco ali em Paris. Mas a minha pergunta para você, como internacionalista que você é o seguinte: no limite, cabe ao Brasil acionar a OMC, a Organização Mundial do Comércio? No limite, cabe, se tiver alguma forma de concorrência desleal. Mas a gente sabe que o direito internacional, por mais interessante que ele seja, ele tem muito daquele quem pode mais, manda mais. E num litígio entre Mercosul e União Europeia, nós sabemos que a tendência de uma decisão, mesmo que não exista uma decisão, mas que de alguma forma favoreça a União Europeia, é muito maior. E eu não acho que o Brasil e o Mercosul, principalmente, levará essa discussão a esse limite. Porque a gente está falando de um ponto. A gente está falando do agronegócio. Mas quando a gente olha para os outros países do Mercosul e para os outros países da União Europeia, existem outros interesses que vão além do agronegócio. Então eles acabam ponderando tudo isso e deixam o litígio de lado. Mas juridicamente, em termos práticos, aliás, em termos teóricos, seria cabível.